No meu último vídeo no Pedaleria, eu expliquei os diferentes biotipos e as modalidades do ciclismo mountain bike mais indicadas para cada um deles. Nesse vídeo de hoje, vamos explicar como chegar nos seus objetivos evitando lesões e fazer o ciclismo com mais segurança. Tenho o prazer de chamar aqui o meu treinador Leandro Abete, que está me orientando, está me ajudando muito no meu treinamento para o Campeonato Mundial de Pista em outubro de 2018 em Los Angeles, a qual eu estou voltando para a minha modalidade de origem, que é o velódromo, depois de 30 anos fazendo provas de longa distância, de mountain bike, de ciclismo e tal. E agora eu estou focando o treinamento para a prova que eu mais me adaptei na minha vida toda. Mesmo depois de, agora estou com 52 anos, o desafio é muito maior. Conta um pouquinho para eles aí, Leandro, como é que está sendo esse trabalho. Não está sendo fácil, mas a paciência é o melhor caminho. Eu acho que tanto para você que está fora da tua prova específica e agora retornando, quanto para quem está começando os seus treinamentos, a ideia é exercitar essa paciência. O cara tem que sentar na bicicleta, tem que começar com carga leve, com volume pequeno e fazer uma progressão sem muita ansiedade. Ele tem que subir degrau por degrau. O que acontece com a gente é que quando a gente começa a treinar, a gente desenvolve uma capacidade de coração e uma capacidade respiratória que te deixa fazer mais. Então você sai de 20 km, pedala 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você já se sente capaz. Você tem fôlego para pedalar 80 km, 90 km, mas a tua musculatura, as tuas articulações não acompanham isso. E aí o que acontece? Sem paciência, a gente vai migrando para intensidades maiores, para volumes maiores, e aí é onde acontecem as lesões. Acaba machucando o joelho, acaba tendo processo inflamatório, e é onde a pessoa acaba tendo alguns incômodos que não precisaria ter se exercitasse essa paciência. Inclusive, você tem casos aí, até um caso específico de uma pessoa que dentro dessa progressão conseguiu aí desenvolver bem. Aquele exemplo que eu te contei, é um amigo meu que teve 160 quilos, ele estava passando por um processo até de a saúde estar debilitada, ele estava até com risco de morte mesmo, de tão sedentário que ele ficou, e esse cara foi e fez um processo radical, e foi perdendo peso, hoje ele tem metade do peso que ele tinha antes, ou seja, menos de 80 quilos, e virou um ciclista super forte, inclusive eu para andar com ele eu tenho que estar treinado, se eu bobear ele me deixa para trás. É isso aí. Paciência é o caminho, então. É isso daí, foi com muita paciência e muita força de vontade. Perfeito. A vantagem do nosso esporte é o baixo impacto. Então, desde que a pessoa esteja com o bike fit certo, que as articulações dela forem preservadas, ela está apta para fazer uma atividade de longa duração, para perder peso, né? E agora ela está preparada para começar a vida de ser um ciclista, porque todos nós fomos ou peba ou cururu um dia, né? E a gente foi se adaptando para cada vez ser melhor. Então, como é que isso pode acontecer, Leandro? A gente falou da paciência. Então, nessa paciência, você tem uma progressão de trabalho. Então, como é que eu vou sair da minha condição de iniciante para treinar? Então, tem 2 elementos que são principais aí para a gente ficar atento nessa questão de construir a intensidade. Porque todo mundo sabe que precisa dar tiro, tem que pedalar na subida, tem que fazer força, você tem que sair da sua zona de conforto. Só que você não pode sair do zero e ir para esse extremo de uma vez. Então você vai ter que subir alguns degraus aí. Então, uma coisa que a gente chama muita atenção no começo é a cadência. Cadência é o seu ritmo de pedalada. Quantas vezes você gira a sua perna por minuto? Então, essa cadência ela é um dado importante para a gente iniciar o processo, sem a carga. Então, se eu me preocupar enquanto eu estou pedalando, enquanto iniciante, ou enquanto uma pessoa que está retomando as suas atividades de intensidade, em girar mais essa perna, eu já não vou correr tanto risco, eu já não vou incorrer no erro de me machucar futuramente.
todo mundo precisa ter uma cadência um pouquinho mais elevada. Que cadência é? A gente não vai entrar nessa discussão. Se é ideal, se não é ideal e quanto é. Mas todo mundo precisa melhorar a sua frequência de pedalada. Precisa experimentar isso. Precisa experimentar. Então o primeiro passo é o quê? Começou a pedalar? Começa a exercitar uma cadência maior. Gira mais a perna. Na mesma velocidade que você está andando, começa a andar com uma cadência maior. E depois que você exercitou essa parte da cadência, é você entender como é que você faz a sua bicicleta andar mais rápido. A gente fala o seguinte, eu costumo fazer uma analogia com o carro, né? Quando você está num carro, está dirigindo em segunda marcha e você quer acelerar, você quer ganhar performance nesse carro, a primeira coisa que você faz é aumentar o giro do motor. Você não vai colocar da segunda, colocar uma quarta marcha. Você vai fazer esse giro de motor subir para esse carro ter performance naquela marcha. A hora que ele te pede uma marcha maior, você muda. Na bicicleta tem que ser do mesmo jeito. Então o que você vai fazer? Você vai aumentar a tua cadência, vai chegar uma hora que você vai perceber que estou pedalando e a bike não está desenvolvendo. Estou pedalando e a bike não está desenvolvendo. Está na hora de eu passar uma marcha. Então, pulo uma marcha na minha transmissão. Continuo com a minha cadência, subo a minha cadência, pulo mais uma marcha. E minha bicicleta vai andando mais rápido. Isso vai ter um limite. Nesse limite é onde eu vou perceber que eu estou perdendo a eficiência da cadência. Minha cadência caiu demais e eu estou chegando num limite. Então ali eu vou entender que naquela transmissão ou uma abaixo é aonde eu consigo ter por enquanto a minha melhor performance. Eu vou ter um giro bom, eu vou fazer a minha bike andar um pouquinho mais rápido e não vou comprometer a minha saúde gerando uma força que eu ainda não sou capaz de gerar. Inclusive, início de temporada, quando eu era moleque, 12 aos 15 anos, até júnior, a gente começava a temporada, tirava o câmbio da bicicleta, colocava uma relação só, como bicicleta de pista, com uma relação bem leve mesmo, eu lembro que era 42-18, um negócio assim, e fazia os primeiros treinos mais plano possível, girando, era o treino de giro o tempo inteiro, no primeiro mês da temporada. Então isso daí ajuda pra caramba, para você aprender, inclusive você vai exercitar a girar e aprender a fazer a pedalada melhor, porque quanto mais você consegue, melhor é a pedalada. Cadência é uma habilidade que eu tenho que desenvolver. É isso aí. Então, depois que o ciclista ele já está com uma base consolidada, ele já treinou um tempo, ele já já começou a experimentar várias coisas, como que ele entra agora para a fase específica, ou seja, ele definir mais uma modalidade? Como que a ciência e a tecnologia pode nos ajudar nesse caso, Leandro? A gente precisa entender primeiro uma coisa, é o que a gente chama de capacidades físicas, que é a força, a resistência, a velocidade. Então, os ciclistas, como todo atleta, eles tendem a ter uma performance maior numa capacidade do que na outra. Mas as capacidades, elas são treináveis. A gente tem como desenvolver uma resistência maior, desenvolver uma velocidade maior, né? Então, assim, nós precisamos treinar as nossas capacidades físicas para chegar no melhor de cada uma, para a gente poder ter um entendimento de que modalidade seria mais competitiva. Então, assim, o que precisa ficar claro é que nós estamos falando de rendimento, de competição. Nada impede de você fazer qualquer tipo de prova. Agora, tem as provas que você vai se dar melhor. Um grande lance, assim, uma forma fácil de ter um entendimento é com a sua própria experiência. Então você vai fazer um single track lá de mountain bike muito travado, com muita força, com muita subida e vai fazer uma prova plana na marginal. Na prova lá de mountain bike você se sente super bem, você se coloca bem, te dá prazer, aquilo é legal. E na prova da marginal, que é uma distância maior, não tem muita alteração, não tem muita força envolvida, é mais um ritmo constante, um trabalho mais de resistência do que de força, não te dá tanto prazer. Então você já tem um indício, porque geralmente aquilo que te dá prazer é onde você tem uma capacidade maior, né? Então isso pode ser um indicativo. Mas nós temos alguns testes também.
é um teste extremamente conhecido no ciclismo aí desde a época de 70, é o teste de Wingate, que é um teste de potência pico, onde você vai descobrir a sua potência pico, você vai descobrir... Em 30 segundos, Em 30 segundos. Você descobre sua potência média e seu índice de fadiga. Então isso aí já dá um mapa, mais ou menos, de como o seu corpo se comporta, a que pico você chegou de potência, então pode dar alguns indícios da sua característica corporal. E alguns indícios de onde você tem as falhas e precisa treinar mais. E tem aquele teste italiano que você comentou também. O pessoal na Itália usa muito, que é o teste de perfil de potência. O perfil de potência é como se fosse um Wingate repetido várias vezes. É um teste que dura um pouquinho mais, com muitos sprints. Aí isso gera um gráfico e você tem um entendimento de como o seu corpo se comporta numa duração X de teste, que não existe um protocolo fechado. E nesses sprints, que cadência que você chega, que potência que você chega, quanto você resiste. Aí, o ideal é que você tenha um alinhamento com um treinador, com uma pessoa que possa te orientar nesse aspecto, para que você consiga ter um entendimento de como funciona o teu corpo. Aí você consegue fazer uma escolha um pouquinho mais assertiva da prova. E nós temos também, por exemplo, no esporte, alguns exemplos que a gente estava comentando, como, por exemplo, Alberto Contador, que ele era... um exímio, né? Sempre foi um exímio escalador, e para tentar vencer e ser o melhor do Tour de France, o camisa amarela, ele teve que fazer um treinamento todo para o contrarrelógio. Para desenvolver o contrarrelógio. Era classificado somente como um excelente escalador. E o contrário, tem o Tom Dumoulin, que sempre foi um excelente contrarrelogista, teve que se desenvolver na montanha, desenvolver essa capacidade, né, de se sustentar na montanha, de defender esse lado, para poder ser um ciclista de grande volta. Né? E aí, o ano passado, ele conseguiu vencer o Giro da Itália. É uma prova extremamente difícil e as montanhas da Itália são mais inclinadas do que da França. O que precisa ficar claro é, eu preciso primeiro desenvolver as minhas capacidades, depois eu penso na prova que é mais adequada ao meu perfil, porque enquanto eu não desenvolver essas capacidades, eu não vou ter essa segurança de saber o que vai acontecer. E eu preciso de todas essas capacidades bem desenvolvidas para ser bem competitivo. Isso aí. É isso aí. Como esses testes de laboratório, perfil de potência, são coisas que nem sempre são acessíveis para todo mundo, uma forma muito simples de você identificar o seu perfil é experimentando, né? Você participando de provas distintas, e a gente tem algumas provas que ilustram bem a característica de cada ciclista. Exatamente. Por exemplo, uma prova de circuito, que geralmente é um circuito numa cidade, quarteirão, plana, foi onde eu comecei, meus irmãos começaram, eu comecei com 12 anos de idade. É uma prova rápida e geralmente ou terminava no sprint, que aí vão aparecer os velocistas, ou terminava alguém que conseguiu largar do pelotão e chegou sozinho na frente, que é um passista. Outro tipo de prova é escalada. Então, assim, tem provas que são uma única escalada, aí vão aparecer quem? Os caras mais leves, os escaladores, e provas de longa distância, que aí vai aparecer aquele cara que resiste bastante a longa distância, que são os fundistas. Então o negócio é experimentar. É isso aí, experimentando você vai achar o perfil. E outra coisa, justamente sobre isso nós preparamos uma tabela onde tem os diferentes biotipos, os diferentes tipos de prova e as capacidades que cada um deles, né, vai ter melhor desempenho em cada uma delas. Exatamente. O perfil de cada um para cada prova. Exatamente. E para acompanhar esse treinamento que a gente está fazendo, que a gente comentou do Mundial de Pista, é legal seguir o meu Instagram, que é o Kleber Hit Anderson, que aí vai ter lá o dia a dia do treinamento. Então, várias particularidades e curiosidades de como que é esse treinamento daqui até lá. Os treinos de rua, os treinos de rolo, os futuros treinos de velódromo. Que daqui a pouco a gente já está indo pro velódromo. Isso aí. Isso daí. Valeu, moçada. Obrigado. Bons treinos. Bora treinar.